Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais, está começando mais uma edição do programa AM1 Entrevista. E hoje eu recebo nos estúdios do portal AM1 a professora Fabiana Ferreira. Ela é empreendedora educacional, mestre em psicomotricidade e autora do livro Libras, Mãos que Falam. É agora, com transmissão pelas redes sociais do portal AM1. Olá, professora, seja bem-vinda ao portal AM1. Olá, muito obrigada pelo convite. Professora, como é que surgiu a ideia de criar o livro Libras, Mãos que Falam? O livro Libras Mãos que Falam surgiu de uma necessidade minha como estudante na época de Libras, onde a dificuldade de encontrar material foi assim enorme. Encontrávamos assim na época de estudos do curso materiais muito pingados. E aí poxa, eu vou montar um material para facilitar essa busca, essa pesquisa por todos aqueles que buscam aprender a nossa língua brasileira de sinais. E, professora, qual é a importância da inclusão de crianças surdas no ambiente escolar? É primordial, né? Hoje a gente não pode falar em inclusão sem incluir, né? E a lei do intérprete vem para fortalecer tudo isso, onde a gente tem ali hoje a oportunidade de ter o intérprete na sala de aula, onde vai fazer com que a criança, o jovem ou o adulto surdo se sinta pertencente ali à sociedade, né? Uma vez que eu sempre brinco assim com as pessoas, aprender Libras é para o surdo algo como se a gente estivesse lá no Japão, por exemplo, e você visse aquelas boquinhas mexendo e não entendesse nada. Para o surdo, ver as nossas bocas mexendo sem ouvir é algo assim, desacolhedor, digamos assim, né. Então o que a gente busca com a lei, com o livro e com toda esse amparo legal, né, a lei ela foi maravilhosa, a lei de Libras, tanto a lei quanto a lei do intérprete, ela vem para acolher essa sociedade, essa comunidade surda, que só no Amazonas, segundo o IBGE, já passam de 100.000 surdos. E o ensino de Libras? Ele ainda é tratado com pouca prioridade nas escolas aqui do Amazonas? Avançamos, mas infelizmente ainda precisamos melhorar. Precisamos melhorar, ter o intérprete ali na escola para acolher ali, para a família, né, a família se sentir segura em deixar o seu principalmente a criança, né, e precisamos melhorar. Mas, assim, muitos avanços aconteceram a partir dessa lei, né, porque a partir da lei você tem ali como exigir um intérprete tanto para a criança, que a gente pensa assim, em surdo, até mesmo no autista, pensa só na criança, mas aquele autista, aquele surdo, ele vai crescer. Então, a lei, ela traz ali o amparo de se ter um intérprete na fábrica, numa loja, num hospital, então ela acolhe aquele surdo ali de uma forma mais sensível, né, através da lei. E ela acontece, só que assim, aos poucos, né, uma lei apesar de ter passado dos 18 anos, ela é uma lei nova. E aí, o crescimento é gradativo, né. E agora vamos falar do núcleo do reforço? Como é que surgiu a ideia? É uma escola? É um centro social? É um centro de apoio? Me explica o que é o núcleo do reforço. Certo. O núcleo do reforço surgiu há 15 anos atrás, né, numa necessidade minha como mãe, ali tinha terminado o mestrado em educação, mas ali com a minha filha pequena, e eu queria pôr em prática tudo aquilo que eu havia aprendido na academia, né, na universidade. Mas, ao mesmo tempo eu queria participar da vida, do desenvolvimento dela. Então assim, larguei a CLT, né, e fui cuidar da minha filha e paralelo a isso montei um espaço na minha residência, que era um espaço de reforço até então escolar, onde eu atendia ali as crianças do fundamental 1 e 2. Com o passar do tempo, a empresa ela cresceu, né. O negócio virou uma empresa, O que né? era ali algo ali só para
estar no mercado de trabalho, pôr em prática tudo que eu tinha aprendido na faculdade, cresceu e virou uma empresa. Hoje, o Núcleo do Reforço, ele é um espaço de acompanhamento escolar e atividades psicomotores. Hoje nós temos lá o reforço escolar, temos as atividades psicomotoras, o Funcional Kids, natação, hidroginástica, circuito, e temos os passeios pedagógicos, temos a nossa corridinha anual, a Corridinha Kids, que é em homenagem ao Dia do Estudante. E, paralelo a isso, nós temos também o preparatório para o PSC e CIS. E como é que funciona esse acompanhamento pedagógico? Como é que ele é dividido na prática? Na prática, o primeiro momento da aula, ela é o acompanhamento escolar. O que é isso? É tudo aquilo que o aluno traz da escola. As tarefas, trabalhos, revisões, listas de exercícios. Então, esse primeiro momento é o acompanhamento escolar. O segundo momento é o reforço. O que é o reforço? É trabalhar tudo aquilo que o aluno, é a dor do aluno. No Fundo 1, está com dificuldade ali na questão da interpretação e leitura. Trabalhamos a leitura e a interpretação nesse momento. Concluiu tudo da escola, guardou na mochila. Então, neste momento agora, a gente trabalha as dores do aluno, leitura, interpretação, cálculo para o Fundamental 2, a procura maior sempre é cálculo, matemática, química, física, biologia, e aí então a gente direciona para essas matérias. E paralelo o preparatório, né, para o CIS, para o PSC, Que para o aí já próprio sai Enem. da fase de crianças, né? E já entra numa fase mais superior, no caso, jovens. Que seria a última etapa da vida escolar, né? O ensino médio, onde o aluno vai ali direcionar para as dificuldades dele o conteúdo, mas a prioridade é a escola. O núcleo ele não é um preparatório para o Enem, PSC e CIS. Nós temos esse serviço, mas o carro-chefe é manter o nosso aluno bem na escola, porque não adianta passar de repente, passei no PSC ou passei no Enem, mas se eu não passei na escola, eu não consigo migrar para lá, né? Eu não consigo entrar na universidade sem ter fechado com sucesso a minha vida escolar. E ao longo desses 15 anos, o núcleo alcançou quantas crianças e jovens? Nossa, Tem uma estimativa? muitas crianças. Olha, eu não sei te dizer agora o número exato, mas nós temos muitas histórias de sucesso, aprovações na universidade, alunos que chegam ali já na metade do segundo semestre precisando de notas altíssimas para passar e acabam conseguindo a aprovação. Eu sempre falo para eles assim: ninguém fica bom naquilo que pratica pouco, né? Então vamos praticar, vamos treinar, vamos nos dedicar que a aprovação é certa, é possível. Enquanto o aluno tem ali, eu preciso de 10, eu vou conseguir, vai. Por que você vai? Porque é uma nota possível. Agora, se o meu aluno chega lá precisando de 15, aí é algo que não existe, né? Não existe essa nota 15. Então, enquanto há ali um limite possível de aprovação, a gente consegue. E nós, ao longo desse tempo, nós tivemos muitas aprovações, muitas crianças evoluindo. Hoje nós atendemos crianças também neurodivergentes, que as mães assim chegam lá assim como se, apesar de saberem que vão ser clientes, que estão comprando o serviço, muitas vezes já vêm frustradas de muitos outros espaços onde não se sentiram acolhidas ou não tiveram um resultado positivo e já chegam ali com aquela dor, né, com aquela aflição. E aí eu sempre digo, não, aqui é uma nova experiência e vamos viver essa experiência. O núcleo, ele é recomendado para crianças a partir de qual idade? 1, 2, 3, 4 anos? 6 aninhos. 6 anos. 6 anos. Por que 6 anos? Porque ela está ali no processo de alfabetização, né? Ela está ali naquele primeiro momento da vida escolar dela, e aí ela pode tanto participar do Funcional Kids, aprendendo a nadar, desenvolvendo toda a habilidade motora dela ali, a interação social, quanto ela pode ir para a sala de aula e desenvolver a leitura, escrita, a questão da alfabetização mesmo. O núcleo do reforço está localizado onde, Manaus? Nós estamos localizados no Parque 10, lá na Judite Mota, bem próximo ao Bradesco.
É uma estrutura. Me fala um pouco da estrutura, A para me estru imaginar como é o núcleo do a reforço. estrutura é maravilhosa. Nós temos uma piscina lá para o Funcional Kids, nós temos uma piscina ampla, temos uma profissional maravilhosa, assim, que consegue acolher as crianças e trabalhar com crianças de diversas idades. Temos um gramado sintético ali, para que a criança não fique com problemas de: "Ai, a formiga, ah". Então a gente tem um gramado sintético lá. E as salas de aulas são salas pequenas, compactas, confortáveis. Temos lá, o professor também qualificado, muito paciente. Buscamos ali no primeiro momento, trabalhar tudo aquilo que o aluno traz ali. O aluno, às vezes, ele vem tão sofrido, sabe, dependendo da situação, principalmente agora, nós estamos num momento que vai fechar o bimestre, né. Daqui a pouco eles estão no recesso escolar de junho, então já vem com aquelas dores de notas vermelhas, e aí buscamos acolher esse aluno e fazer com que ele melhore a autoestima deles, entenda que é possível aquilo ali. Muitas vezes a gente precisa revisar o conteúdo, voltar, às vezes até em séries anteriores, para fazer esse resgate escolar, mas que a gente consegue, sabe, e é muito gratificante. O núcleo, ele oferta hoje algum tipo de atendimento também aos pais ou responsáveis por essas crianças e esses jovens? Nós temos mensalmente algumas oficinas voltadas tanto para Libras, quanto para outros temas. Por exemplo, temas voltados para terapias, temas corriqueiros do dia a dia. Eh, Semana passada nós tivemos um momento com os adultos voltados pra educação, saúde mental, né, onde trabalhamos a questão ali, da importância de você meditar, da importância de você ter um tempo para você, principalmente as mães, né, quando você se torna mãe ali, você acaba deixando o seu eu de lado. Eu sempre falo para as mães, tem que ter um momento para você, né. Deixa o menino ali na aula e vai ali, faz um cabelo, faz uma coisa por você, se cuida, para você ter aquela saúde mental, que isso é importante, vai impactar no desenvolvimento do aluno, vai impactar na saúde da família, na saúde mental da família. Então tudo isso é muito importante. E aí pontualmente nós temos esse momento com os pais, um momento assim que nós temos, onde todos os pais participam, onde toda a família participa, é na nossa corrida. A nossa corrida, ela vai para a 5ª edição, ela homenageia ali o Dia do Estudante e o Dia dos Pais. É um momento ali muito lindo para o núcleo, uma vez que o a criança que vai correr, ela leva o pai, leva a mãe, a avó, leva a madrinha, todo mundo quer ir torcer pela criança e a gente vive ali uma experiência maravilhosa. E também nós temos os passeios culturais, onde muitas vezes as crianças não têm a oportunidade de conhecer os pontos turísticos. E aí levamos a criança, é tudo agendado. Os pais que podem participar, acabam indo junto e vivenciam esse momento que muitos já viajaram para muitos lugares, mas assim, o nosso Teatro Amazonas muitos não conhecem, Musa, a Arena da Amazônia. Então a gente oportuniza esse resgate ali da família, né, nesse enriquecimento cultural. E, professora, essas atividades, elas não são apenas para melhorar as notas dos alunos nas instituições de ensino. Elas também melhoram a qualidade de vida deles em casa. Sim, sim, esse resgate, ele é justamente para que a família, ela possa perceber o quanto, por exemplo, o núcleo ofereceu um passeio. Poxa, o quanto a gente pode oferecer os outros passeios para os nossos filhos, o quanto a gente pode se programar, quanto família, não é? Para que não fique só aquela mesmice de cada um estar no seu cômodo, cada um com o seu eletrônico, né. Porque hoje o grande desafio, por exemplo, agora nós estamos nesse mês, onde a criança que ela está sem o acompanhamento escolar, ela simplesmente vem de meses em casa, ou passando a tarde, ou a manhã na TV, ou no celular, e
resgatar esse interesse pelo estudo é bem difícil, é bem difícil. A tecnologia hoje atrapalha o processo de aprendizagem das crianças e dos jovens? Depende da família. Depende da família. Quando eu tenho uma família ali que ela tem ali as regras, né, as regras elas acontecem onde eu tenho um momento sim de usar a tecnologia, de usar o computador ou um jogo, tem um momento para tudo, né. Quando você tem a disciplina, ela não vai te atrapalhar, porque a gente também precisa estar ligado na tecnologia. Se a gente fizer um resgate cultural, antigamente eu conto para os alunos isso, nós iríamos para as bibliotecas, né, fazer toda aquela anotação ou emprestar livros, e hoje não, hoje você tem essa facilidade de ter ali na palma da sua mão toda a biblioteca do mundo, não é? Então, onde facilmente você procura tudo e acha, mas tem que ser usado com responsabilidade, com limite, com regras. Crianças que necessitem de um atendimento especial, elas são bem-vindas no núcleo do reforço? Vamos aqui citar, por exemplo, exemplos. Crianças com surdez ou com TEA, elas são bem-vindas no núcleo do Sim, reforço? claro, sempre muito bem-vindas, né. Aí é lógico que a gente tem que ter todo um respaldo ali, verificar qual é o laudo, qual é a necessidade da criança, mas eles são sempre muito bem-vindos. E nós temos alunos neurodivergentes, temos alunos, tanto no Funcional Kids, inclusive é uma atividade muito recomendada pelos terapeutas, né, uma vez que você trabalha ali a questão social, não é, a questão ali psicomotora do aluno, desenvolver ali, tirar ele ali um pouco do sedentarismo, eles são sempre muito bem-vindos sim. Eu tô querendo. O Funcional Kids. Tô falando em funcional, já imagina aquele povo fazendo exercício. O Funcional Kids é como se fosse, por exemplo, uma educação física, a hora do recreio, seria isso? Não seria a hora do recreio, porque a hora do recreio é para você brincar e lanchar. O Funcional Kids, ele é um treino direcionado, porém, sempre com, brincadeiras lúdicas no final, a professora faz ali 10 minutinhos de brincadeiras, mas algo mais leve, né, mas é treino mesmo, é pesado e trabalha, assim, os aspectos motores, né, onde tem a questão da lateralidade, tem o controle biométrico. Esses dias mesmo ela estava pesando lá as crianças, medindo. Então é um treino, mas voltado para as crianças e conforme o que eles podem, né. Você não pode também ultrapassar o limite daquela força ali, ou ser algo que vai ser tão maçante que a criança não queira voltar. Você tem que acolher ali e medir ali as forças, né, e todo o exercício com eles. Não é teste de aptidão física. Não, não é. Para criar atletas Não, superdotados. não é, não é, não é. É algo lúdico, mais direcionado. E professora, hoje eu queria saber da senhora qual é o papel dos pais no reforço educacional fora da escola? Tipo assim, só coloquei meu filho está com dificuldade de aprendizagem, coloquei no núcleo do reforço. É obrigação do núcleo do reforço melhorar as notas do meu filho, melhorar a convivência em casa, ou os pais também precisam mudar rotinas em casa, impor limites, participar mais da vida do crescimento ali do dia a dia dos filhos? Sim. As escolas hoje, na maioria, seja privada ou pública, elas trabalham muito com os paradidáticos. E aí eu sempre falo para os pais assim: é aceitável que de repente um pai ele não tenha metodologia ali para trabalhar as atividades da escola. É aceitável, está tudo certo. Não é? Então eu procuro o núcleo do reforço, onde lá eu vou ter um professor que tenha metodologia, uma didática, não é? Mas em casa eu posso pegar esse paradidático e ler, estimular a criança a ler a Bíblia, ler um gibi, principalmente a leitura. Por quê? Quando eu leio, eu interpreto, eu vou conseguir avançar em qualquer outra disciplina, seja matemática. Matemática não é só cálculo, né? Você tem que entender aquela questão ali, o que ela está te pedindo, para depois você executar. Que muitas vezes então não é só, fazer um cálculo simples, você vai fazer ali de repente 2 ações naquela questão para poder resolver. Então, em casa, o pai que pode ali, vamos, ler um gibi, uma leitura informal mesmo,
O ler, ele tem que ser algo prazeroso, né? Aí eu não vou pegar o menino e vou massificar ele com matérias. Não, ele já estudou de manhã, foi no reforço à tarde, mas no final do dia, vamos ler ali uma Bíblia, vamos ler ali um gibi, o paradidático da escola, participar, criar essas memórias, né? Não, eu fazia reforço, mas eu tinha um momento ali de leitura com meus pais, que é para a vida, né? Eu falo para todos, o ler e o calcular, saber a tabuada, são base ali para a nossa vida adulta. E esse reforço, ele é distribuído em quais momentos da semana? Segunda a sexta, de manhã, de tarde, à Nós, nós noite? trabalhamos no horário da matutino e vespertino, de segunda a sexta, e no horário do sábado também pela manhã. E Tem algum aí, horário que é intermediário? não, intermediário não, Nem integral? nem integral, nem Então integral. não tem, tipo assim, eu sou pai, sou responsável, eu quero procurar o núcleo do reforço, que eu quero deixar o meu filho lá das 7 até às 16. Não, não é creche. Lá não é creche e também lá é algo que vai trabalhar paralelo à escola. Então, no contraturno, o aluno ele vai estar na escola dele, seja no horário da manhã ou da tarde. Então, se o meu aluno está na escola no horário da manhã, ele vai estar no núcleo à tarde. E vice-versa. Se ele está na escola dele à tarde, ele vai vir para o núcleo no horário da manhã. E aos sábados, para os alunos do integral. Eu faço integral, então ele vai no sábado lá. Lá ele vai Uma tirar vez na semana é o isso. suficiente. Sim, vai tirar as dúvidas dele, ou vai fazer uma oficina. Nós oferecemos a oficina de Libras uma vez ao mês. Oferecemos a oficina de redação, produção textual. Os aulões de biologia, química, voltados para o vestibular, aos sábados. Então, são serviços direcionados para públicos específicos nas oficinas. Estava analisando aqui, o núcleo do reforço já existe há 15 anos. Sim. Então, existiu durante a pandemia. Sim. Durante a pandemia, esse atendimento foi remoto. Foi. De lá para encerrou a pandemia, né? Tudo voltou presencial. Esse atendimento remoto ainda continua ou não? Nós Paralisou. temos a aula online, mas assim, acaba que ela é pouquíssimo procurada. Uma aula online hoje eu tenho de alunos que já não são aqui de Manaus, né? Eu tenho um aluno que é de Belém, né, que faz a aula online, e tenho um aluno que eu acho que é do Maranhão, faz aulas pontuais. Mas aqui de Manaus não, acaba que os pais gostam da aula presencial, uma vez que ali o professor e realmente foi o grande desafio na pandemia, né, de você reter essa atenção do aluno, porque uma vez que ele está lá no ambiente dele, tem as distrações, né. Por que que os pais, muitos procuram e dizem: "Olha, professora, eu estava com um professor em casa, mas não funcionou. Professor particular em casa, não funcionou. Por quê? Porque lá é a zona de conforto do menino. E aí lá tem as distrações, tem o pet do menino, tem os membros da família conversando, celular tocando, campainha. Então o foco não consegue ser ali 100%. Uma vez que você leva para o núcleo, por exemplo, lá você tem um espaço neutro, que não tem todas essas distrações e todo aquele momento ali é voltado ali para o acompanhamento escolar. Diferente disso, é o momento que ele sai para ir ao banheiro, ou diferente disso, é o momento que ele vai beber água. Agora, professora, a senhora trouxe alguns mimos, posso dizer que é assim, mimos, de Sim. alguns materiais aqui que destacam o núcleo do reforço. Eu recebi aqui um lápis, vou mostrar para vocês que estão acompanhando aí na tela. Um lápis. E aqui tem um material que a professora ficou até surpresa, porque eu não sabia o que que era e eu também já esqueci o que que é, mas agora eu sei como é que funciona, né? E eu achei que era um apontador, depois eu achei que era um coisa para colocar o lápis dentro. E aí eu achei bem interessante. Aqui o lápis, né? Esses materiais, eles são onde que eu consigo esses materiais? Isso aí, eles são material de divulgação. Nós acabamos deixando assim nas papelarias, né, para a pessoa ter ali um mimo e conhecer as nossas redes sociais, através disso conhecer os nossos serviços. Automaticamente a pessoa que se interessa pelo brinde ou que recebe esse brinde já
Adquire também um folhetozinho com os serviços e o número de telefone, o nome do Instagram, né? Isso, nossas Do redes núcleo do sociais. reforço. E vamos de novo a isso aqui. Como é que é o nome disso aqui? É um monóculo. Monóculo. Esse aí é um chaveirinho, um monóculo. Antigamente ele vinha com uma foto, né? Hoje a gente aproveitou essa ideia e colocou frases ali. Vamos ler o que está escrito na sua? Você que tá em casa não vai conseguir ler, mas eu vou conseguir aqui. Gente, tá escrito aqui. Acredite, você é capaz de coisas incríveis. Olha que lindo. Gostei muito. Não sei nem se eu vou usar, que é pra não gastar. Não Mas é? ele vai ficar pendurado lá acho que próximo do meu computador. Às vezes eu trabalho de forma remota. Não tô mais falando do home office. Eu assisti uma influenciadora falando que a gente tem que se acostumar com o nosso idioma. Então, parar de colocar Americanizar estrangeirismo em tudo. tudo. Então, não é home office, é trabalho remoto. Então, Sim, colocar ali próximo do meu computador. Toda vez que eu precisar de um incentivo, que não tiver ninguém pra dizer ali e bater no meu ombro, eu vou lá ler o meu monóculo. monóculo. E aí eu vou ver a minha frasezinha. Acredite, você é capaz de coisas incríveis. Você que está assistindo essa entrevista, você também é capaz de coisas incríveis, né? O seu filho ou a sua filha também é capaz de coisas incríveis. E o núcleo do reforço pode proporcionar, né? Sim. Essa ajuda, esse impulso para para que essa criança ou esse jovem consiga conquistar, né, os seus sonhos e coisas incríveis. Coisas boas. Sim, e o sucesso escolar, né? As nossas redes sociais, né? O Instagram é Núcleo do Reforço, @am. Tá aparecendo Então, na tela agora lá para você que nós está nos assistindo. temos ali um pouco dos nossos serviços. Buscamos sempre aulas de qualidade, com turmas reduzidas e estamos aí. É só procurar que vai ser acolhido da melhor forma possível. Turmas reduzidas significa que o professor tem condições de dar mais atenção para uma maior quantidade de alunos. Sim, sim. De forma mais concentrada. Porque, por exemplo, no ensino. Escola pública, sempre a minha vida inteira. Eu não sei nem o que é entrar numa escola particular. Então, escola particular, ensino particular, já a faculdade, né? Ensino superior, que aí eu fui para instituições privadas, e aí eu pude saber como é que era ali pagar para estudar, né? Pagar do meu bolso, embora a escola pública também seja paga com dinheiro do contribuinte, né? Sim. Mas assim, eu lembro que no meu ensino fundamental era aproximadamente 50 crianças, né, disputando ali a atenção do professor. Às vezes o professor não conseguia nem olhar ali a resposta completa ali, aí tipo, já via um errinho assim, já colocava um E lá de errado, mas vou tirar dúvida de todo mundo ali no geral e pronto. Né? Então, o núcleo do reforço com turmas, salas menores e turmas reduzidas, no caso, proporciona um melhor aprendizado. O que acontece? A aula ela não é individual, não é aqui a professora e o aluno. Ela é individualizada. Eu tenho ali alunos separados por segmento, né? Eu tenho alunos do Fundamental 1, 6 alunos, Fundamental 2, 6 alunos e o ensino médio. Aí o que acontece? O aluno chegou, pegou a agenda, começa a fazer as atividades, que o primeiro momento é o acompanhamento escolar. Então, chegou, pega a agenda, vai fazendo as atividades da escola. E o segundo momento é o reforço escolar. Sendo que o professor está sempre ali tirando as dúvidas, leva o aluno no quadro, sempre buscando fazer com que aquele aluno, ele sinta que tem um momento ali para ele. Professora, e é importante falar sobre a questão da empregabilidade, né? A gente falou aqui sobre um pouco do livro, né? Libras, Mãos que Falam. A senhora destacou um dado importante de que o Amazonas concentra mais de 100 mil pessoas com surdez, né? Sim. E aí, a empregabilidade, o núcleo, ele ajuda de alguma forma na empregabilidade de pessoas, de jovens? Nós ajudamos no sentido das oficinas, né? Essa oficina, ela é grátis, onde uma vez por mês a gente separa por segmentos. Ou esse mês vai ser para atendentes de lojas, então a gente divulga para quem for atendente em lojas e queiram conhecer um pouco de Libras, no vocabulário ali do dia a dia, o que você vai precisar para atender o teu cliente. Então a gente acaba ajudando dessa forma. E também nas empresas que
trabalhamos com as oficinas, né, onde as pessoas que estão empregadas naquela empresa, elas ficam ali sem ter tanto acesso aos funcionários surdos. Então, para facilitar essa comunicação na empresa, as próprias empresas contratam o serviço das oficinas para que os outros funcionários que não são surdos possam se comunicar com o surdo. Professora, foi um prazer tê-la aqui comigo, né, no estúdio, a gente falar sobre um pouco do seu trabalho em relação a Libras, né, o Sim, acompanhamento que a senhora faz com pessoas com surdez, e também conhecer o núcleo do reforço. Confesso para a senhora que eu não sou pai, não tenho planos de ser pai, mas eu tenho sobrinhas, né, sobrinhos. sim. E eu achei bem interessante o método, fiquei curioso para conhecer, quem sabe o nosso próximo encontro eu não vá lá pessoalmente, fazer Ótimo. uma matéria em campo, lá com o núcleo do reforço, alguma atividade. E aí eu queria deixar agora esse momento final da entrevista, aproximadamente 1 minuto, para a senhora passar um recado, uma mensagem para quem está nos assistindo. Certo. Eu sempre falo para os pais: vamos aproveitar o primeiro semestre. Não vamos deixar para que a criança some notas e notas vermelhas para só lá no final do ano ir procurar um reforço. O ideal é iniciar agora procurando um espaço responsável, de qualidade, para que a criança se sinta ali acolhida, desenvolva toda a vida escolar dela com leveza e com tranquilidade. Professora, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, eu conversei com a professora Fabiana Ferreira. Ela é empreendedora educacional, mestre em psicomotricidade e autora do livro Libras, Mãos que Falam. A gente falou aqui sobre vários temas, né? E eu queria destacar o núcleo do reforço, direcionando mentes brilhantes. É um projeto de sucesso que foi criado e vem sendo executado pela professora Fabiana Ferreira, né? Você pode entrar em contato com a professora no número DDD 92 99614 0373. Esse número aparece aí na tela para você. E também pela rede social Instagram. O perfil é @núcleo do reforço _AM. Eu quero te lembrar que essa entrevista ela fica salva no nosso canal no YouTube, o @TVAM1, ou você pode conferir trechos no nosso Instagram, no @portal Amazonas1. Até a próxima edição do AM1 Entrevista.